Olá, meu nome é Vinícius, sou professor aqui do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, um tema que está em alta, que é a densidade da madeira com métodos, com novas ferramentas, como eu vou explicar aqui para vocês a parte de utilizando raio-x em madeiras. Bom, uma breve apresentação sobre a minha história com o raio-x. Fiz a graduação aqui na Universidade Federal de Viçosa em Engenharia Florestal. Em seguida, fiz um mestrado e doutorado na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, na Exalc, em Piracicaba, e lá que eu tive toda a parte de conhecimento e mais intimidade com essas metodologias não destrutivas de caracterização da madeira. Bom, aqui em Viçosa, eu trabalho no LAPEN, junto com os outros professores na área de tecnologia, em que a gente desenvolve pesquisas na área principalmente aí de secagem da madeira, serraria, parte de movelaria, parte de preservação da madeira e também na parte de qualidade, que é a minha área mais específica, que é a qualidade da madeira por métodos não destrutivos. Então, o que a gente vai falar aqui para vocês, principalmente na parte especificamente do raio-x em madeiras. Bom, quando a gente fala em caracterização da madeira, principalmente que a gente é da área de tecnologia, a primeira palavra que vem na cabeça de todo mundo, seja ela de silvicultura ou principalmente a parte de manejo e melhoramento, é a densidade da madeira. Então a gente tem lá a densidade básica, a densidade aparente, que são os parâmetros mais comuns. Então a densidade ela influencia em tudo, seja ela madeira para celulose, madeira para carvão, madeira para painéis, para tratamento de madeira, tudo vai depender aí a relação entre massa seca e volume saturado, que seria a nossa conhecida aí a densidade básica. Porém, a gente sabe que a densidade é um método muito ocioso, muito demorado. Então, você precisa cortar vários discos, a maioria das vezes precisa cortar a árvore para fazer a densidade, é um método muito demorado, você precisa saturar a amostra e depois fazer todo o cálculo da massa seca. Então, o que acontece? Com o advento de novas tecnologias mais recentes, a introdução do raio-x em madeira, eu acredito que será uma tendência daqui para frente. Por quê? O raio-x é um método bastante inovador, em que ele consegue medir a densidade da madeira em intervalos micrométricos. Uma vez que, hoje, pelos métodos tradicionais, a gente utiliza basicamente uma cunha. Então, a gente tem basicamente um valor de densidade em apenas em uma amostra. Quando a gente trabalha com densitometria de raio-x, que é a medição da densidade utilizando imagens de raio-x, a gente consegue a cada 50 micrômetros um valor de densidade. Ou seja, o que eu teria de um valor em uma cunha, com um raio-x, eu vou ter aproximadamente 3.000 a 4.000 valores de densidade apenas para uma cunha. Então, eu tenho uma sensibilidade dessa análise muito maior do que um método tradicional. E isso permite me inferir bastante coisa, que a gente vai comentar aqui hoje, parte principalmente de melhoramento, a seleção precoce de clones, também na parte de silvicultura, se tem irrigação, se não tem, se tem adubação com diferentes tipos de fertilizantes, enfim. Bom, uma outra característica muito importante do raio-x em relação aos outros métodos, então, primeiro, ele é um método não destrutivo, ou seja, eu posso, com a mesma amostra que eu extraí da árvore, analisar 1, 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil vezes, quantas vezes eu quiser, porque eu não destruo a madeira. Então, ela não vou alterar nenhum tipo de propriedade física, química, mecânica da madeira. Eu posso repetir a análise várias vezes, quantas vezes eu quiser. O que, pelo método tradicional que a gente faz, é impossível. Você faz uma vez, você descarta a amostra. Uma outra característica do método não destrutivo é que a gente consegue fazer ele com a árvore viva. Então, eu não preciso cortar a árvore para determinar a densidade. Hoje já tem algumas metodologias que utilizam sondas, que a gente consegue extrair uma bagueta da árvore e de uma única bagueta eu consigo ter toda a caracterização de densidade. Então, eu elimino o corte dessas árvores, então deixo mais árvores no campo. Outra coisa em relação, como a gente já comentou, em relação à precisão e à sensibilidade da análise. O que a outra a gente consegue com apenas
uma cunha apenas, a gente consegue apenas um valor de densidade, pelo raio-x a gente consegue com uma cunha 3, 4, 5 mil, isso varia em função do diâmetro da amostra. Quanto maior o diâmetro, maior é a quantidade de dados que a gente vai ter. Então, quantos mais dados a gente tiver, mais preciso, mais fácil a gente fica essa manipulação desses dados. A interpretação dos resultados também, a um primeiro momento, é estranho para quem não conhece a tecnologia de densitometria de raio-x, mas quando você vai se familiarizando com os gráficos, com os comportamentos, então, às vezes você tem uma árvore, ela sofreu um estresse de um vento, na hora que você olha um gráfico de raio-x, você fica nítido que ela sofreu um estresse, porque pelo método tradicional é impossível de ver, a visualização da densidade a olho nu é praticamente impossível. Uma outra característica que é extremamente importante, que vale a pena ressaltar aqui, é a velocidade que os dados são processados. Hoje, se a gente tiver uma amostra já em mãos aqui no nosso laboratório, eu consigo fornecer os dados de densidade em apenas 19 segundos. Porque pelo método tradicional, que a gente precisa cortar a amostra, fazer a cunha, saturar e depois calcular a massa seca, vou colocar aí aproximadamente aí 20 a 30 dias, dependendo da amostra, nos métodos normais. Então, aqui pelo método de raio-x, eu consigo fazer o valor de densidade em apenas 19 segundos. Isso me ganha, em um dia eu consigo analisar aí 500, 1000 amostras, se eu tiver disponibilidade. Então, é um ganho de tempo muito grande. Então, a gente sabe que para tomada de decisões, o cara que está lá esperando lá para tá fazendo a gestão, o cara lá do campo da colheita, ele está esperando o resultado do laboratório sair para decidir se vai cortar o talhão A, B ou C. Então a gente consegue fazer esse resultado muito mais rápido. Uma outra coisa, aplicado a qualquer espécie e qualquer diâmetro. Então, o equipamento de raio-x ele é muito similar ao equipamento de raio-x humano. Algumas adaptações que são feitas no raio-x, então existem equipamentos próprios só para medir raio-x em madeiras. Então, qualquer espécie, independente do diâmetro, a gente consegue fazer, independente lá de uma espécie amazônica. Tranquilo, a gente consegue fazer do mesmo jeito. Bom, outra coisa, em relação com outras propriedades. A gente sabe que a densidade está intimamente ligada com propriedades mecânicas, propriedades físicas em geral, propriedades químicas e energéticas. Então, se a gente consegue relacionar isso com outras propriedades, a gente consegue inferir de maneira muito mais pontual do que um dos métodos tradicionais. E como a velocidade desses dados é muito rápida, de processamento é muito fácil e rápida, isso gera uma vantagem muito grande em relação aos outros métodos. Bom, e o principal que eu queria colocar aqui para vocês, que é a parte de seleção precoce de clones. Então, quando a gente faz a densitometria de raio-x, a gente já teve alguns estudos comprovando isso, que o gráfico de raio-x ele consegue antecipar bastante a tomada de decisões, influenciando lá principalmente no manejo e no melhoramento genético, que a gente vai mostrar aqui. Bom, uma outra coisa que dá para a gente trabalhar com o raio-x é a parte dos efeitos de tratamentos silviculturais. Então, se eu pego um tratamento silvicultural, seja que eu faço desbaste ou desramo, ou coloco uma dose diferente de potássio, fósforo, enfim, qualquer nutriente, a madeira vai absorver esse nutriente, essa água, a disponibilidade hídrica, e isso vai refletir em valores de densidade na madeira. Então eu consigo inferir se a madeira ficou mais estressada ou como que foi o crescimento, se a madeira, se a densidade ficou mais homogênea. Isso vai me inferir, dependendo se a madeira vai ser destinada a carvão ou se ela vai ser destinada a celulose também, tá? Bom, outra coisa, em relação aos fatores climáticos em relação à produção de biomassa. Então, um local que chove mais produz um tipo de densidade na madeira. Um local que tem um veranico mais severo, que não chove menos. Então, isso vai refletir em valores de densidade. Isso com um gráfico de densitometria de raio-x, a gente consegue ver isso nitidamente. Tá? E aí, em relação à estrutura da madeira, a estrutura anatômica da madeira, a gente consegue até, alguns estudos que a gente está fazendo, medir diâmetro de vaso, por exemplo, usando só imagens de raio-x de madeira. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, então a gente fica falando de gráficos de densidade da madeira. Então, o que seria densitometria de raio-x?
Então eu coloquei aqui um gráfico, seria basicamente o seguinte. Aqui eu tenho uma amostra de eucalipto, a amostra foi retirada da região do norte de Minas Gerais. Então aqui a gente pode ver aqui regiões marcando os anéis de crescimento. Então isso aqui seria uma visão a olho nu, uma análise mais grosseira. Bom, o que a gente tem de resultado aqui? Então no eixo X eu tenho o comprimento da minha amostra. Essa amostra aqui está basicamente, aproximadamente com 7,5 centímetros de comprimento. E aqui no eixo Y a gente tem a densidade, os valores de densidade. Então aqui a gente fez as imagens de raio-x, fez todas as análises. Essa aqui, como eu comentei com vocês, demorou 19 segundos para a gente gerar a imagem e gerar esse gráfico. E aqui a gente tem os valores, parece um eletrocardiograma, que nada mais é do que os valores máximos de densidade e os valores mínimos de densidade. Então, uma amostra como essa daqui, com 7 centímetros, gerou aproximadamente 3.000 dados de densidade, com apenas uma amostra. Bom, e aí? O que isso vai me ajudar na parte de gestão? Então, se eu souber qual a idade dessa árvore, a gente começa a fazer uma análise mais detalhada ainda. Por exemplo, dessa amostra aqui, eu sabia que ela tinha 7 anos de idade. Então, eu resolvi comprovar isso na forma pela análise de densitometria e pela marcação dos anéis de crescimento. Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo, o ano 1, ele cresceu aqui, está a medula, e aqui foi o final do primeiro ano de crescimento. O ano 2, mesma coisa. 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu consegui encontrar 7 anéis de crescimento e 7 picos de densidade. Isso já me confirmou que a minha análise de densitometria de raio-x estava correta. Bom, agora vamos para a análise mais criteriosa. Se a gente pegar, eu coloquei aqui para vocês a densidade do anel e a densidade acumulativa. Bom, se eu enviasse essa amostra aqui para uma empresa, para um laboratório qualquer, que fizesse a análise pelo método da cunha, o que ela iria fazer? Ela ia tirar uma cunha da medula até a casca, e aí da cunha fazer apenas um valor de densidade, que seria a média desse ponto até a medula. Então, o valor seria muito próximo disso daqui, ó. Essa amostra aqui é a densidade, então, aparente, não é a densidade básica. Eu vou comentar sobre a densidade básica daqui a pouco. Então, a densidade aparente dessa cunha daria 0,56, correto? Bom, vamos começar então a fazer uma análise mais criteriosa agora. Se eu fizer a densidade só do ano 1, 0,52, tanto do anel quanto acumulativa. Se eu fizer a idade 2, seria do 0 até o 2, daria 0,53. Do 3 seria do 0 até o 3, seria 0,53, depois 0,54, 55, 55, 56. Ou seja, os valores iriam variar muito pouco. Agora vamos fazer uma segunda tipo de análise. Só do ano 1 daria 0,52. Agora vamos fazer só do ano 2. Se a gente pegasse os valores de densidade só desse ponto até o de cá, daria 0,59. Olha, começa a ver algumas contradições aqui. Se a gente pegar só do ano 3, 0,54. Só do ano 5, 0,59. Só do ano 6, 0,63. E só do ano 7, 0,82. Ou seja, a partir do 5º ano, então o 6º e o 7º ano, a diferença de densidade ela é muito grande. E aí quando a gente olha o comprimento do anel, que é o do primeiro ano, a gente vê aqui que o primeiro ano cresceu 3,4 centímetros. Então a pergunta que a gente tem que fazer, vamos supor, colocar duas situações. Essa madeira seria destinada primeiro à produção de celulose. O que a gente estaria fazendo? A gente estaria misturando densidade de 0,82 com densidade de 0,52. Olha só o que poderia acarretar. Eu estaria gastando mais reagente para fazer todo lá o processo de polpação, misturando densidade de 0,82 e 0,52. Ou seja, se eu tivesse cortado essa madeira com aproximadamente 5 anos,
eu estaria deixando de colocar lá para fazer a palpação, misturar madeira alta, com a densidade bem mais alta do que os 5 primeiros anos. E se eu tivesse cortado ela com 5 anos, então, eu estaria ganhando aproximadamente 4 centímetros só de biomassa. Ou seja, para o melhoramento genético, é extremamente importante. Uma outra característica aqui da densitometria de raio-x é, se vocês repararem aqui, eu tenho a densidade final de 0,56 aos 7 anos de idade. Só que, olha só que interessante, do primeiro para o segundo até quase o terceiro, se você fizer uma média aqui, ó, de 0,52, 0,59, 0,54, você terá um valor de densidade média aqui muito próximo ao valor de densidade que você teria aos 7 anos. Ou seja, a partir do segundo para o terceiro ano, eu já consigo inferir qual será a densidade da minha madeira aos 7 anos de idade. Então, isso vai me ajudar bastante, muito, no melhoramento genético. Porque eu consigo fazer uma seleção muito precoce desses clones. Isso já foi comprovado em tese que, a partir do segundo ano, eu tenho 80% de chance, de certeza, que a densidade aos 7 anos vai ser muito parecida. Pelo menos falando a nível de madeira juvenil. Quando a gente fala de madeira adulta, esses valores são... essa correlação não é verdadeira. Mas é extremamente interessante para o melhoramento genético, que a gente consegue inferir já a partir dos 2 anos de idade qual que seria a densidade final dessa madeira. Isso seria madeira para carvão, a gente já tem bons resultados, madeira para celulose também. E aí, se a gente colocar outros fatores aqui dentro, fertilização, irrigação, enfim, vários outros elementos, que geada, seca severa, tudo isso vai refletir na madeira. Então a gente consegue inferir, tal elemento produziu maior variabilidade de densidade, tal quantidade de chuva em tal local produziu uma madeira mais homogênea. Isso aqui tudo vai inferir na minha produção da qualidade da minha madeira final. Então, eu quero uma madeira mais destinada a carvão. Então, se do 2 ao terceiro ano deu densidade baixa, esquece. Ela não vai conseguir chegar numa densidade final. Aí o pessoal que trabalha na parte de carvoaria, a densidade acima de 0,5. Se a densidade no segundo e terceiro ano não chegou a 0,5, muito provável que ela não vai conseguir chegar aos 7 anos também. Então, eu não preciso chegar até o teste final, teste clonal final, para fazer essa inferência. Então, pela densitometria de raio-x, a gente consegue fazer isso com muita facilidade e com muita precisão. Tá? Bom, o que mais? Então, uma outra vantagem da densitometria de raio-x é que a gente consegue fazer essa mesma análise para diferentes tipos de produtos. Então, a gente já fez alguns estudos aqui para fazer painéis de madeira. Então, a gente consegue fazer o perfil de densidade utilizando corpo de prova de ligação interna, ver relação com resistência de linha de cola, como é que foi a densidade da linha de cola, espessura de linha de cola. Também já temos alguns trabalhos com a parte de pellets. Então, a gente consegue ver a resistência do pellet, a presença de fissuras e microfissuras em pellet, consegue fazer gráficos em 3D para verificar se existe algo aglutinante ou a pelletização, a pressão, o vapor foram adequados. Na parte de briquete também é a mesma coisa, a gente consegue ver se tem algum tipo de contaminante, de sílica, como é que foi a pressão, influência de temperatura, enfim, vários fatores que a gente consegue fazer essa inferência em outros produtos de madeira. Sementes, então, mesma coisa, a gente consegue fazer tanto a parte de dureza de testa de semente, porcentagem de tegumento, depois a gente faz os testes de germinação, consegue ver que existe diferença só com imagens de raio-x, a gente consegue fazer todo esse diagnóstico da madeira. Então, nós aqui da universidade fazemos o convite a vocês que estão nos assistindo. A gente tem a CIF, que é a nossa parceira aqui, que faz a nossa intermediação.
Então a gente faz o convite, fazer algumas análises aqui conosco. Nosso laboratório também está aberto a visitas. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do que a gente está fazendo, mais a fundo, as pesquisas. Então, estão sendo desenvolvidas trabalhos de iniciação científica, teses e dissertações sobre o assunto. Então, é um assunto que está à tona. Em relação, muita gente me pergunta, o preço da análise é um preço praticamente quase o mesmo preço de densidade básica, porque é uma análise muito fácil de fazer, muito rápida. Então, a gente consegue fazer um preço bem abaixo aí do que muitos imaginam que é uma análise muito cara, muito difícil de fazer, mas o equipamento em si ele é muito caro, mas a análise ela é relativamente muito barata. Bom, uma questão que muita gente me pergunta é: qual seria a vantagem de eu fazer uma contratação de um serviço de densitometria de raio-x? Bom, a resposta é bem simples. Hoje, basicamente, existem 2 equipamentos aqui na América Latina. Um fica aqui em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, pertence ao laboratório de entomologia, e o outro fica em Piracicaba, lá na Exalc USP. Bom, o equipamento é extremamente caro. Hoje está variando na faixa de mais ou menos $220 mil para você comprar o equipamento. Um dólar caro do jeito que está, mais as tarifas alfandegárias, então certamente passaria de R$1 milhão para você adquirir um equipamento desse. Mas tem outras alternativas. A maioria das empresas estão fazendo a contratação dos serviços pelas universidades, uma vez que o preço é praticamente quase que irrisório pela aplicabilidade que esses resultados possuem. Bom, uma outra questão é: por que contrataria um serviço de raio-x? A explicação eu vou dar aqui para vocês. Bom, hoje, basicamente, o que a gente tem das empresas florestais? A maioria quer biomassa, seja para produção de celulose ou produção de carvão. Então, quando a gente faz uma inferência, uma análise mais criteriosa com os dados de densitometria de raio-x, a gente consegue ver, de acordo com esse gráfico aqui, tirar as seguintes conclusões. Então, a gente tem aqui uma madeira com 7 anos, que o manejo me falou que tinha 7 anos, e eu comprovei com as marcas dos anéis de crescimento e pelos picos de densidade que estavam nesse gráfico. Então, qual que seria uma tomada de decisão se uma empresa contratasse um serviço de raio-x, como foi nesse caso aqui? Então, aqui o que vocês têm, podemos tirar de conclusão. Se eu tivesse cortado essa madeira com 5 anos, eu teria o mesmo valor de densidade, muito aproximada aqui de 0,55 a 0,56. Eu teria, como eu teria cortado com 5, eu ganharia 2 anos. Só que em vez de eu ganhar aqui aproximadamente uns 80 centímetros de diâmetro, eu plantaria de novo e ganharia 4 centímetros de incremento em diâmetro, fazendo um novo ciclo de plantio. Ou seja, a empresa deixaria de ganhar 1 centímetro para ganhar 4 centímetros de incremento. Então, isso é biomassa. Então, hoje quem está trabalhando aí, o preço da celulose do jeito que está, o preço do carvão está um pouco menor, mas é biomassa de madeira. Então, esse gancho aí de melhoramento com manejo florestal e silvicultura vai me trazer resultados fantásticos, principalmente para a seleção precoce de clones e para a tomada de decisão. A pergunta que o pessoal lá da colheita e do manejo sempre faz: será que compensa deixar mais um ano, menos um ano? Então, a tecnologia da madeira consegue responder isso muito bem, que em valores de densidade, a gente vai se a gente cortasse ela com 5 anos, teria uma densidade muito mais homogênea. O incremento aqui não compensaria, nesses 2 anos que eu vou ter o incremento tanto em volume e densidade, não iria compensar. Então, certamente com 5 anos aqui seriam os melhores resultados. Então, isso é uma empresa nossa, cada caso é um caso, né? Então, tem empresas que com 4 anos já é a data limite, que não tem mais incremento em diâmetro. Tem outras empresas que com 8, então isso varia de sítio, mais próximo do mar, mais para dentro do continente, o tipo de adubação que a empresa utiliza,
quantidade de chuva, então uma série de fatores, cada caso é um caso. Então a gente faz o convite para vocês, quem não conhece a parte de densitometria de raio-x, é um resultado aí que quem experimentar da primeira vez, a gente agradece aí, vai ser nosso futuro cliente. Então, faço esse convite a vocês, venham nos conhecer, estou à disposição aqui com qualquer dúvida, questionamento a vocês. Meu telefone, vou deixar aqui o contato, 31 3899 2193. Meus contatos de e-mail, então é vinicius.castro@ufv.br. E aí tem também os contatos aqui do departamento, pode ligar para a secretária aqui, tem o nosso site, o site da CIF, e faço então o convite a vocês a conhecer um pouquinho mais sobre essa nova metodologia. Acredito, nós aqui da universidade acreditamos que seja esse viés de inovação tecnológica é um caminho que não vai ter mais volta. A tendência agora é cada vez afinar essas novas tecnologias. Então, faço o convite então, para todos aí conhecer um pouquinho mais sobre densidade da madeira por raio-x. Tá bom? Agradeço, estou à disposição. Obrigado.